Nosso tema hoje é recebendo a promessa. Amém, pessoal? Meus irmãos, vamos ler essa passagem aí. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso está lá em Tiago 1, de 1 a 3. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Romanos 5, 3, 4. Bom, eu queria confessar para vocês, mas antes de fazer a confissão, deixa eu perguntar uma coisa. Amigos, quem entre vocês, não precisa levantar a mão, só fica em pensamento, já conseguiu atingir esse patamar que estão nessas duas passagens? Ou seja, você já consegue se alegrar quando vem uma tribulação. Você diz, puxa vida, que legal. Meu carro bateu. Puxa, queimou toda a fiação elétrica lá de casa. Deus, muito obrigado. Alguém já chegou nesse patamar aqui para me passar essa unção? Não? Amém. Pois é. Então eu vou fazer uma confissão. Toda vez que logo quando eu comecei na minha jornada de fé, toda vez que eu passava por essas passagens aqui da Bíblia, eu ficava assim, rapaz, troço esquisito isso aqui. Porque quando eu fui para a igreja, tinha aquele slogan, pare de sofrer. E depois, lendo as passagens, está escrito, venha, sofra e seja feliz. Você pode crer numa coisa dessa? É uma coisa contraditória, né? Isso é paradoxal. Eu falava, esses caras que escreveram isso, eu pensava, não, isso é que logo quando me converti, não penso assim não, viu? Não vou dizer, o pastor fala mal do apóstolo Tiago, do Paulo, não estou dizendo isso. Mas eu pensava, esses caras eram meio masoquistas, porque eles gostavam de sofrer. E ficavam pregando, sofra, sofra. Entendeu? Mas não é verdade. A gente sabe que não é isso que a gente vai desenvolver aqui um raciocínio, a gente vai chegar lá. Olha, mais na frente nós vamos falar desse assunto, mas antes disso, eu queria conversar com vocês narrando uma história real que eu vivi recentemente. É mais um testemunho que eu queria conversar para esquentar aqui, para depois a gente chegar nesse assunto e fechar com isso que a gente começou falando. Recentemente, eu, a Marta e a Priscila, que não está aqui, eu não sei, está aí a Priscila? Não está não, né? A Priscila que me convidou, fomos visitar uma pessoa que estava doente no hospital. Essa pessoa tinha uma doença gravíssima, o diagnóstico dessa doença era de uma doença gravíssima. Nós chegamos lá no hospital, né, eu fui orando, falando com Deus. Vocês sabem que aqui eu tenho esse ministério de orar por pessoas, né? Mas eu não gosto de perder ninguém, né? E eu fui preocupado porque a situação dele era gravíssima. Eu fui falando com Deus daqui até lá. Até porque essas pessoas eu conhecia. São pessoas num ministério semelhante ao nosso. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, tá? Também tem sua escola bíblica, né? Então, eu conhecia eles, eu fui para lá, falei, pá, meu Espírito Santo, me dá uma palavra. Se esse cara morrer, não me bota nessa furada. Eu falo assim com Deus. Não sei como é que você fala, mas eu falo. Né? Porque é um problema, você vai lá orar, aí no dia seguinte, e aí, como é que ele está? Morreu. Caraca, mesmo. Não é, realmente, isso me deixa um pouco contrariado. Pouco, não muito. Aí, quando eu cheguei lá, entrei para orar por ele, tinha umas 8 ou 9 ou 10 pessoas da igreja dele, que são pessoas que eu conheço. Aí, fiquei lá na minha, falei, ainda bem, tem esse cara aí, vou ficar na minha. E ali, estou ouvindo. Aí, um deles que me conhecia falou assim, ô Sérgio, tá forte, hein? Falei, legal, cara simpático. Quis dizer que eu estou gordo. Né? Não, mas pode deixar, cara, que eu vou perder esses quilinhos. Estou para perder já esses quilinhos.
Aí o menino que estava doente virou para mim e falou assim: rapaz, a dieta daqui me fez perder 30 quilos. Todo mundo ficou assim. Olhei para a cara dele e vi que realmente ele estava cinza, né? Esquisito. Eu falei, rapaz. Mas aí, olha o que aconteceu. Mas aí veio sobre mim uma unção. E eu virei para ele e falei assim: rapaz, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que tu está com medo de morrer, mas tu não vai morrer. Aí ele me olhou assim. Eu falei: rapaz, eu sei que você está com medo de morrer, mas você não vai morrer. Você vai viver. Sabe essa menina que me trouxe aqui, que era a Priscila, que me trouxe hoje aqui? Ela é uma profeta hoje. Não estou dizendo que ela é uma profeta, mas hoje ela é uma profeta para trazer uma palavra para você de perseverança. Deus manda te dizer para você perseverar naquilo que você já conhece, porque você conhece a palavra. Aí ele me olhou assim, aquele olhar opaco que ele tinha, foi pintando um brilhinho. Já começou a pintar um brilhinho. Rapaz, aí eu me enchi de autoridade, comecei a falar para ele, aí comecei a testemunhar para ele. Falei: rapaz, deixa eu falar para você. Quando eu vim para a fé, quando eu conheci Jesus, passado algum tempo, eu achava que eu era um cara que não tinha fé nenhuma. Porque eu queria sentir, né, aquela fé, e a minha fé durava no máximo 3 dias. Né? Eu vinha no culto, aí o pastor, que nem aqui, né? O pastor prega e tu, aleluia, sai daqui, vamos lá. Chegava em casa, aí, legal, pá. Aí daqui a pouco aqueles problemas, né, que vinham e pá na minha cara. No dia seguinte, no terceiro dia, ia se esvaindo toda aquela empolgação, eu bati o desânimo. Aí eu, caraca, meu irmão, não tenho fé nenhuma. Aí eu falei: Marta, a gente precisa, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou mandar uma carta para todos esses líderes dessas grandes igrejas, Bispo Macedo, R.R. Soares, tudo que tiver aí. E vou perguntar para eles como é que eles fazem para reter a fé. Eu sei que a fé vem de ouvir a palavra, mas como é que eu faço para ela ficar aqui? Vou dormir na igreja, acordar na igreja, mas eu tenho que trabalhar. Como é que eu faço para reter? E aí, caraca, aquele negócio, porque eu pensava que fé era um sentimento positivo que ficava firme até eu conseguir o resultado. Assim que eu achava que era fé. Até que um dia, isso eu estou falando com ele, eu estou falando com vocês, mas isso eu estou falando com ele. Até que um dia, lendo um livro, que até a Marta falou assim: vem cá, você não está querendo saber sobre fé? E esse livro que você está aí em casa? Você podia ler ele, está falando aqui, Novos Limiares da Fé. Está aqui Kenneth Reagan. Eu falei: sei lá, esse cara, eu nunca ouvi falar. Isso era em 2002. Aí eu, vou ler. Rapaz, aí aconteceu uma coisa que revolucionou a minha vida. Foi uma simples frase. Uma simples frase. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Eu estou falando, já não esqueci de passar aqui o papel, nem sei onde que eu fui parar. Ele disse assim: as maiores vitórias que eu obtive na vida foram com fé no coração, embora com dúvidas na cabeça. Aí eu falei: como é que isso é possível, cara? Como é que o cara tem fé no coração, dúvida na cabeça? Isso é contraditório, isso é uma doideira. Mas aí veio a explicação do velhinho, como o pastor Hélio chama, o Fragalho, né, chama quem te rega de velhinho. Muito simples. Olha só como é que é simples. Ele, baseado em Jeremias 31 e Ezequiel 11, explica, muito fácil. Quando você nasce de novo, o que Deus faz? Troca o seu coração de pedra, põe um coração de carne. Ezequiel, lá em Jeremias e também Ezequiel, diz que ele coloca, ele grava a palavra de Deus no seu coração para você poder obedecê-lo. Bom,
Até aí está tudo bem, né? Está indo bem, está tranquilo. Aí ele diz assim, portanto, ele não, eu digo eu. Portanto, concluindo, todo mundo que nasce de novo recebe um coração crente. Amém? Então, aí, mas os sentimentos, eles estão na alma. É com ele e com as circunstâncias que o inimigo tenta te derrotar, ou tenta nos derrotar. Então, o que fazer? Eu sabia que eles e outros, e eu sabia que aquela galera que estava ali e os outros já conheciam essas verdades. Aliás, acho que aqui também todo mundo já conhece essas verdades. Contudo, como disse Paulo lá em Filipenses 3:1, falar de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para todos nós. Repetir sempre as mesmas coisas, né? Qual foi a solução, então, do velhinho? Deixa eu botar aqui agora. Ah, passa para mim aí, Sabina, até eu achar onde que eu perdi. Ah, está aqui, já achei. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Estava aí a resposta estava na língua. Parece fácil. Eu falei para ele, cara, deixa eu explicar uma coisa para você. Parece fácil, mas é difícil. Crer é uma coisa difícil. Sabe por quê? Porque a vitória está em exatamente dizer aquilo que o seu coração crente crê. Jesus não disse que a boca fala, o coração está cheio. O seu coração é crente, é só você falar o que ele crê que você vai ser abençoado. Mas, queridos, infelizmente não é tão fácil. Por quê? Porque você vai precisar disciplinar a sua língua. Porque é aí que você ganha, como está escrito ali, ou é aí que você perde. Não adianta você chegar de manhã e dizer assim, graças a Deus, Jesus, porque já sou curado, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. E de noite você disser assim, ai meu Deus do céu, por que que essa doença veio sobre mim? Eu não mereço. Querido, não vai adiantar nada. Você não pode dizer uma coisa, né? Lá em Tiago ele diz, não pode sair da mesma fonte uma palavra negativa e uma palavra positiva. Você vai ter que escolher. O que você quer? Você quer falar aquilo que os seus sentimentos estão dizendo, o que o mundo está dizendo, o que o médico disse, ou você vai dizer aquilo que o teu coração crente crê? Você crê. Essa foi uma descoberta que quando eu tomei conhecimento, lendo essa simples frase, depois o livro todo, depois li todos os livros que era possível naquela época ler do Kenneth Hagin, e aquilo me trouxe uma alegria, uma compreensão, que eu passei literalmente a pisar na cabeça do diabo, porque ele não me enganou mais. Agora eu entendia, os sentimentos estão na alma. Eu tenho que fazer alguma coisa com ele, eu tenho que trabalhar a minha mente, eu tenho que renovar minha mente com a palavra, que a minha mente atrapalha, porque ela fica olhando para as coisas desse mundo, olhando para as coisas naturais, os raciocínios naturais, e isso anula o poder de Deus na minha vida. Aí falei isso para ele, rapaz, olha, então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você está passando, eu sei que crer contra todas as circunstâncias, principalmente coisas no nosso corpo, dor, e os médicos, né? Porque os médicos não dão colher de chá, não. Você pode ter até uma chance, mas ele, não sei não posso prometer nada, ou seja, tu vai morrer mesmo, entendeu? E o cara tem que conviver com isso, cara.
E ele tem que crer apesar disso, apesar da ciência, apesar de todos aqueles amigos que estavam tudo com cara de papa defunto, 9, entendeu? Todo mundo ali com aquela cara, e só eu, mas aí caiu aquela unção também. Não vou dizer para você que fui eu, não, viu? Porque eu já também estava ali, ai meu Deus, eu quero ir embora, entendeu? Esse cara estava no nosso foco quando veio um poder. Aí eu fiquei ousado, falei, preguei tudo isso que eu estou pregando aqui. E vi que nos olhos dele ficou um brilho. Aí os caras queriam falar uma coisa, eu falei assim, agora se eu não fizer essa oração agora, não vai adiantar, não vai prestar. E foi naquela hora. Botei a mão na cabeça dele, mandei o diabo sair, espírito de morte, pá, 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 pá. Foi um tiroteio. Aí eu disse para ele, e logo depois, acabei de orar, falei para ele, meu irmão, falei tudo que tinha para falar, tu já está abençoado, vamos embora, tchau, fui saindo. Porque se eu ficasse mais 10 minutos, podia ser que voltasse tudo. Ai, tá E tchau, tchau, um abraço, galera, isso aí, pá, pá. Fui embora e passado um tempo eu fiquei preocupado, tomara que esse cara não morra, né? Isso foi recente. Eu fui embora, depois de tudo isso, né? Tu fica preocupado, né? Você fica, pô, olha Deus, vou passar vergonha por sua causa. Aí eu falei, saí dali, passando um tempo, a Priscila, olha, quero falar um negócio contigo, o que que é? Aí ela disse assim para mim, olha, os médicos mandaram ele para casa, porque ele tomava um remédio, ele era da Petrobras, que o que a Petrobras comprava para ele, caríssimo, e de repente o remédio começou a faltar, ele precisava fechar uma fístula que estava aberta, né? Tinha um tumor em uma fístula aberta, e ele precisava tomar esse remédio, só que faltou, e ele foi para casa, né? Sabe como é que é, né? Foi para casa, daqui a pouco, a tal da fístula fechou. Ah, calma. Aí o que os médicos falaram? O que os médicos disseram? Disseram, isso aí. Eles fizeram assim mesmo. Fala assim, O médico fala assim, rapaz, o tumor deve ter crescido de tal maneira que fechou o buraco. Aí foram ver, aí volta para o hospital, tinham mandado ele para casa, volta para o hospital. Não, o tumor não cresceu, mas fechou. Aí os caras não sabiam explicar. Bom, então a gente pode começar o tratamento, né? Que antes não estavam fazendo tratamento de quimioterapia, sei lá qual é o tratamento. E aí eles iam começar o tratamento. Domingo passado, perguntei a Priscila, e aí, Priscila? Não, ele está melhorando, mas os caras estão querendo fazer o tratamento. Eu falei, tira esse cara de lá antes que eles matem ele só para poder comprovar a teoria deles. Pô, amém, pessoal? Essa não é uma história que eu queria contar, porque não é um testemunho, né? Por enquanto, e eu estou crendo que esse homem já foi curado. Eu oro todo dia, Jesus, obrigado pela cura dele. Eu creio na cura dele. Amém? Então, o diabo perdeu. Amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu me localizar aqui de novo. Hoje vai ser uma vigília. Andei bem. Bom, queridos, já sabemos, e é verdade, que a fé funciona, mas é preciso ressaltar que existem determinados contextos em que ela não vai funcionar. Embora perseveremos na declaração e na oração, hoje, devido ao tempo, que não é tão grande, né? Não, tem que ter bastante tempo, talvez eu vou abordar apenas alguns aspectos desses contextos que são mais comuns
os aspectos mais comuns que acontecem entre o povo de Deus. Ou seja, a fé sempre funciona? Às vezes não funciona. Eu vou explicar em que condições ela não funciona, óbvio, né? Quantas vezes, quando estamos passando por uma tribulação, ou na expectativa de uma bênção ou promessa, temos a forte sensação que Deus está demorando? Ou até pior, que Ele nos está ignorando, principalmente quando nos sentimos em perigo. Infelizmente, devo confessar que alguma vez, sob pressão, não resisti à espera e acabei por dar o meu jeitinho. Já estão entendendo onde que eu quero chegar, né? Muitas vezes, por medo, fazemos como Abraão, que disse 2 vezes que a Sara era irmã dele. Ou como Pedro, que negou Jesus. Às vezes, os motivos nem são tão nobres assim. Que motivos são nobres? De defender a própria vida. A pessoa, com medo de morrer, mente, faz, né? Tenta alguma coisa. Vou dar um exemplo também bíblico, né, de Pedro em Antioquia, quando ele se afastou dos crentes gentios para poder, temendo o pessoal que veio lá de Jerusalém, que eram os judaizantes, aprendi com o Marcelo, né, que eram o pessoal da circuncisão. Então, ele, temendo os caras, começou a dissimular, ficou lá no cantinho e tomou uma bronca daquelas do apóstolo Paulo. Porque o Paulo disse: rapaz, você sendo judeu, não guarda os costumes judeus, tu quer que os outros também que não são guardem? Tomou uma bronca feia. Cara, esse negócio de ficar, na minha época, quando eu era criança, chamava-se dar destaque. Os caras mais velhos, né? Chegavam, você era menor, vamos dar um destaque nele, ficava a galera andando, né? Lá era assim, né? Nós que somos hebreus, judeus, mas eles são, esses gentiozinhos, fizeram isso e Paulo deu uma bronca neles. Não é um motivo suficiente, mas olha, o apóstolo Pedro, coluna da igreja, fez isso. Estou falando isso porque essas situações que eu vou descrever são muito comuns na igreja. E nós precisamos vigiar, porque nós sabemos que está fora da direção de Deus não permite que a gente receba a promessa, não é verdade? Bom, mas existem áreas da nossa vida que, embora nós saibamos que devam ser aliadas à palavra, nós vamos resistindo, tentando convencer a Deus a fazer do nosso jeito. Sem falar que muitas vezes, secretamente, simplesmente, discordamos de Deus sobre determinado tema. Geralmente, consideramos ser possível uma exceção para o nosso caso, né? Não, no nosso caso, eu já tenho 60 anos, então, eu estou mais velho, eu posso falar qualquer coisa, né? Porque, não, eu já tenho um pessoal mais velho que fala: eu estou velho, posso falar o que eu quiser, blá, blá, sai falando. Então, isso aí não está na palavra. Usamos geralmente o nosso raciocínio lógico, apelamos para a nossa velha filosofia ou ideologia de vida e anulamos simplesmente a palavra. Ou seja, anulamos o sobrenatural com argumentos naturais. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu vivi há muitos anos atrás, faz muito tempo mesmo. Faz mais de 20 anos, porque eu estou casado com a Marta há 20 anos. Então, faz mais de 20 anos. Eu estava num grupo de solteiro adulto, numa igreja há muito tempo atrás, não era aqui, nem existia essa igreja há 20 anos atrás. Eu estava num grupo de solteiros adultos e o tema era sexo antes do casamento. O pessoal tudo tinha 40, 40 e tal, 50, e a maioria do grupo era de mulheres, e as mulheres, praticamente, unânimes, diziam que só casariam com alguém se fizesse sexo antes do casamento. Cara, houve uma resistência da líder do grupo, era até uma pessoa, era psicanalista, ela, cara, mas isso não está na Bíblia. Veja, na Bíblia diz isso, mas elas não, sabe? Nós estamos numa época moderna e foram, né, argumentando como argumentaria qualquer pessoa no mundo, usando argumentos meramente naturais, anulando as promessas de Deus nessa área do casamento. Deus não disse que a imoralidade sexual era só para os solteiros
ou só para os adolescentes, ou só para os... É para todo mundo. A palavra é uma só, serve para todos. Mas elas anulavam, por causa da sua maneira antiga de pensar, que elas não abriam mão pela palavra de Deus. Bom, agora eu queria falar uma coisa para vocês que é importante, nós estamos falando de racionalidade, né? Quantos de vocês sabem que a fé cristã é um culto racional, como está lá em Romanos 12:1? Sabem disso? Beleza. Contudo, deve ficar claro para todos nós que isso não quer dizer que nós prestamos culto à razão. Amém? Né? Porque muitos pensam, mas nosso culto é um culto racional, então devemos homenagear a razão, o humanismo, o intelectualismo. Não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo é que a nossa fé é um culto racional, no sentido que com a nossa razão escolhemos todos os dias entregar a nossa vida a Deus. Amém? Recebendo dele, por meio de Jesus, o quê? Inteligência e sabedoria. Mas o que inteligência e que sabedoria? A que vem do alto. Não a que vem do homem, do raciocínio humano, da lógica humana, da filosofia humana. Quero desde logo esclarecer que esse negócio de dar uma ajudinha a Deus ou agir de forma natural, ao invés de usar a fé, não é qualidade exclusiva de novos convertidos, de crentes desviados, nem da pessoa que está aí do teu lado, e nem daquele fulano que infelizmente hoje não veio e tinha que estar ouvindo essa palavra. Não é privilégio dessas pessoas. Como citei há pouco, né? Grandes homens de Deus também falharam nesse quesito. Porém, devemos estar atentos, porque resistir à vontade de Deus, ou entre aspas, tentar ajudar ou acelerar os planos dele, pode nos custar anos de atraso daquilo que esperamos. Vou trazer alguns eventos bíblicos que são bastante conhecidos. Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Gênesis 15, 4. Não sei se eu botei. Então, deixa eu abrir, eu não estou com falta de prática, atrapalha. Pode abrir. Abriu? Quem abriu, diga amém. Então vi que abriu. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro... Não, deixa eu ler um pouquinho, vou ler aqui na Bíblia. Peraí, deixa eu ver. Que vale a pena pegar o contexto todo. Depois dessas coisas, 15:1, tá? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Não, aliás, não era nem Abraão, era o Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Entenderam? O filho que Deus ia dar a Abraão seria gerado dele mesmo, não seria um filho postiço. E porque ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça. Por isso, toda vez que você crê numa promessa de Deus, isto também é imputado a você como justiça, e você é conhecido lá no céu como justo diante de Deus. Amém? Recebe isso, que isso é para você, né? O Josafá, lá em, acho que é Crônicas 20:20, né, disse: crê em Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Recebe essa palavra e você vai prosperar. Porque aqui tem um profeta de Deus falando isso para você agora. Amém? Então, prossigamos.
Bom, queridos, tudo estaria bem nessa história se tudo terminasse aqui nesse capítulo 15. Porém, depois do 15, veio o quê? O 16. Veja... Veja... Essa palhaçada... Se você é expulso da academia... Veja só o que aconteceu. Ora, vamos lá para 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar. Bom, primeira coisa que eu queria destacar, que quando ela tomou essa decisão, já tinha passado 10 anos da promessa, então ela já estava um boi cansado, né? Está demorando. Aí o que ela pensou? Vou dar uma aceleradinha nessa bênção, né? Está demorando, deixa eu fazer. A segunda coisa mostrou como ela estava cheia de fé, não é verdade? Ela disse assim: talvez eu possa formar família. Não é fé isso? Talvez, todavia, quem sabe. Ela estava cheia de dúvida, mas mesmo assim ela continuou no seu introito, né, de convencer a Deus a dar uma aceleradinha. Bom, eu queria agora fazer uma simulação do que eu acho que pode ter sido um diálogo entre Abraão e Sarai. Eu acho que não foi assim, porque a Bíblia vai resumindo tudo, né? Não tem aquele, quando você vê os 10 mandamentos, né? Nos 10 mandamentos, a novela, a escritora, a roteirista, vai colocando um monte de diálogo. Fulano disse, eu te amo. Não tem nada disso na Bíblia, mas na imaginação ela vai fazendo. Então eu estava aqui também pensando, isso não foi assim a seco, né? Até porque eu acho, se eu fosse o Abraão, a Sara chegasse para mim, vamos dizer que fosse amar, Sérgio, vou entregar minha serva, vai ficar meio cabreiro. Falei, será que isso não é nenhum teste de fidelidade, tipo João Kleber? Mano, isso não pode ser assim, a seco, eu ficaria grilado, você não ficaria? Aí eu imaginei assim, aí ele virou, chega a Sara, eu acredito até que ele deu uma resistida e tal, mas aí a Sara, para convencer Abraão, deve ter dito assim: Abraão, Deus disse que o filho que ele te dará será gerado de você. Ele não disse você e Sarai. Por acaso ele citou o meu nome? Ele, rapaz, não. Mas aí ele também, né, para não deixar ficar, né, para ele dar uma de um cara legal, ele disse: mas veja, amor, realmente ele não citou o seu nome, mas acho que ele não fez porque nos vê como uma só carne. Na verdade, somos um. Ganhou o dia, não ganhou? Diz assim, que bonitinho. Mas ela, como estava determinada, deve ter dito para ele: Abraão, isso não passa de conjectura. Se Deus quisesse dizer que seria comigo este filho, teria dito textualmente o meu nome, Sarai. Ora, como aparentemente a proposta não era tão difícil ou mesmo doloroso de fazer, Abraão topou a empreitada. Depois disso, todo mundo já conhece o enredo, né? Vou até ler as passagens rapidamente, né?
Quando se viu grávida, começou, Agar, né? Começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sara: pega essa serva, faz o que tu quiser e tal. A gente já sabe que, né, no final ela maltratou tanto, agora que a mulher estava com raiva, né? Estava braba, maltratou tanto que Agar fugiu. Mas depois voltou, porque Deus falou para ela: volta para sua senhora, aquelas coisas, e eu vou te dar uma profecia. Agora eu queria que você julgasse comigo se essa profecia, essas coisas são boas, a gente está lendo, vai entender. Se essa profecia que o anjo, não foi Deus não, que o anjo deu para Agar, foi uma profecia, foi uma bênção, uma maldição. Não, volta, que isso? Vamos lá. Tu deve ter pulado. Sumiu. Deve estar no final, deve ter pulado. Mas o anjo disse assim para ela: você está grávida e terá um filho. Ele lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor viu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele virá em hostilidade contra todos ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Isso foi uma bênção ou uma maldição? O bicho é um jumento selvagem, dá patada para tudo quanto é lado, ele é contra todos os irmãos contra todos. Vide a guerra da Síria, meus amigos. É árabe contra árabe. Não é contra cristão, é o pau come entre eles. Então, essa maldição que começou há 3.800 anos atrás, ainda vigora. Eu acho que só terminará com a volta de Jesus. Amém? Mas vamos continuar a nossa saga. Ainda tem mais 10 minutinhos aqui, por favor. Pô, estava escrito aqui, ó. Está vendo? Meus amigos, mas essa novela ainda não acabou. Para completar o seu plano, Deus reaparece, ainda bem, diz assim, ainda bem. Deus aparece no capítulo 17 da novela e reafirma todas as suas promessas para que não houvesse dúvida. Diz para Abraão que será Sara que ficará grávida e que a partir dela será firmada a aliança com ele. Deus ficou preocupado. Deixa eu dizer para esses caras que é Abraão e Sara, porque senão a Sara podia inventar e botar outra Sara. Não, essa aqui não prestou, mas toma essa. Mas, meus amigos, agora que vem a questão. Vejam o que vai acontecer agora. Ué. Vejam o surpreendente pedido de Abraão para Deus. Olha o que ele falou com Deus. Deus estava dizendo para ele, olha só, vamos lá, 17. Não, 17 não, acho que é 21. Não, 17 mesmo. Abraão prostrou-se, já está escrito ali. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei também, por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis. Deus estava deixando claro. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Cara, ainda bem que a Sara não ouviu isso, porque com certeza ele nunca mais ia entrar na tenda dela. Deus fez uma promessa que através da Sara ia nascer o filho da promessa. Veja,
O Abraão falou, não, já estou velho, ela está velha, faz através do Ismael. Deus disse, não, já tenho meu plano pronto. Graças a Deus não ouve a gente, né? Muitas vezes o cara está lá com aquele golzinho 98, motor bateu, fundiu, e ele está, Jesus, cura meu carro, dá outro motor. E Deus, rapaz, eu quero te dar uma Mercedes, cara, e você está aí reclamando, você está pedindo. Não quero mesmo. Mais ou menos isso que o Abraão estava dizendo para Deus. Não quero Ferrari, não quero Mercedes, quero o meu golzinho 98. Cara, é fogo. Por que eu estou falando isso? Veja, botei aqui, vou até ler isso que eu achei bonitinho isso aqui. Mas graças a Deus ele não aceita seguir nossos planos humanos, pois os seus pensamentos e planos são muito mais elevados que os nossos. E a palavra que sai da sua boca não volta vazia, mas cumpre todo o seu propósito, o seu bom propósito. Deus disse no versículo 21 que a aliança dele seria com Isaac, filho de Sara. No tempo devido, Sara deu à luz a Isaac e o plano e a promessa de Deus estavam sendo cumpridos. No entanto, mais uma vez, o Abraão sofreu por causa do seu filho gerado na carne. Não vou ler a passagem, não, eu ia até ler, está até escrito assim, ler a passagem. Nem vou ler, senão isso não acaba nunca, essa novela. Você vai parecer, não sei, não é da época da maioria aqui, mas tinha uma novela chamada Direito de Nascer. Ela nunca acabava, levou uns 100 anos para acabar, ficou famosa por causa disso. Né? Mas aqui é o direito de nascer, de Isaac. Né? Mas veja, nessa passagem, quando o menino começa a crescer, o irmão Ismael começa a debochar dele. E a Sara viu, quando a Sara viu, falou assim, tira esse menino daqui com essa escrava. E o Abraão ficou arrasado. Foi lá falar com Deus, meu filho. Aí Deus falou assim, Abraão, manda a escrava embora, porque o filho dela não herdará. Ele não é meu plano. E aí, eu quero trazer com essa passagem uma reflexão, que quando nós criamos Ismaéis na nossa vida, infelizmente, nós nos apegamos a eles com afinco. Nós desenvolvemos uma intimidade com ele tão grande que a gente não quer abrir, mas Deus não vai te dar a promessa do Isaac junto com Ismael. Tu vai ter que desapegar, OLX, vai ter que largar ele. Não adianta, o teu filho gerado na carne, não, e aqui é apenas uma simbologia, né, que nós estamos falando, não é um filho de verdade, óbvio, né? Estamos falando, pode ser um comportamento esquisito que você desenvolveu, uma mentalidade, uma forma de agir, né? Pode ser até um emprego, pode ser um negócio, coisas que para existirem necessitam de flexibilizar a palavra de Deus. Estou falando isso porque eu já vivi isso. Para libertar, para você se libertar do raio do Ismael, é um sufoco, porque ele faz parte de você, ele convive com você, você tem uma intimidade com ele, você até acredita que ele é uma bênção, mas ele é o próprio capeta na tua vida. E para você se livrar dele, é difícil. Por isso, devemos ter em mente que essas ajudinhas, essas coisas que nós pensamos que são tão banais, não, é só um pedacinho, né? Naquela geladeira, só mais um pedacinho do pudim, no final vai o pudim todo. Cara, não adianta, Deus não vai abençoar o seu projeto, Ele não vai abençoar o seu Ismael. O máximo que o Ismael vai fazer é dar um monte de coice, pancada para tudo quanto é lado. Amém? Já vou terminar, apesar que ainda tinha um monte de coisa aqui que eu queria falar. Só queria falar mais uma coisa. Já falei de desapegar dele. Vai cair.
Estou aqui escolhendo o que eu vou falar, viu? Para terminar. Isso, é legal, tem que um sonzinho para... Mas quero que vocês percebam, meus amigos, que é muito difícil, já falei, se desapegar das coisas geradas na carne. Embora nós saibamos que elas vieram para a nossa vida de forma ilegítima. Eu quero dar um exemplo do povo de Israel. Né? Quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, eles começaram a murmuravam diversas vezes. E nas suas queixas, eles diziam preferir a certeza da escravidão, porque lá eles tinham que comer, do que a incerteza da liberdade quando eles entraram no deserto. Às vezes, aparentemente, né? Jesus disse lá em Lucas 18, né? Ele diz que parece que está demorando, né? Na parábola do juiz iníquo ele diz isso. Às vezes, aparentemente, escolher a palavra de Deus é entrar num deserto. Quero dizer, e aqui eu ia falar um pouquinho sobre deserto, não vai dar tempo, né? Quero dizer só isso, que todas as vezes que nós escolhemos, né? Estamos esperando uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, ou estamos passando por uma tribulação, nesse momento, simbolicamente, nós também entramos num deserto. Mas lembre-se, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E durante 40 dias ele foi tentado. E a partir dali ele desenvolveu o seu ministério. Quero dizer que todo deserto que alguém vai passar, já tem os dias contados para terminar. Ou é 40 dias, tal. O único problema é que quando a gente resolve fazer um desvio, um atalho, e isso pode levar a um prolongamento do tempo que você vai passar no deserto. Mas é lá no deserto que você vai ter uma intimidade profunda com Deus. Lá, Ele não vai deixar você perecer. Lá, Ele vai te dar todo dia um maná. Todo dia Ele vai te alimentar. E a tua roupa e a tua sandália nunca vai acabar. Até o dia que você entrar na tua promessa, na terra da tua promessa. Irmãos, vamos levantar, botar a mão no coração, que agora nós vamos orar. E o Espírito Santo falou comigo para botar um Marcelo para fazer uma oração aqui. Marcelo, vem aqui. Os visitantes, cadê os visitantes? Segue aqui o pastor. Olha aqui, segue aqui o pastor Wesley e a Adriana, que estão saindo ali, para você ganhar um cafezinho. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Você foi abençoado nessa noite? Eu fui tremendamente abençoado. E é uma coisa que o pastor Hélio, ele sempre fala aqui quando ele ministra, né? Para que a gente não se acostume com o homem, mas que a gente possa se acostumar com a palavra de Deus. Isso sim, nós sempre temos que estar com ela dentro do nosso coração, praticá-la, e eu saí daqui muito, muito abençoado na simplicidade da palavra de Deus, porque o nosso Deus é simples, a sua palavra é simples, e se nós colocarmos em prática, e eu saio aqui marcado por algo que nós ouvimos tanto, que a gente conhece da palavra e tudo mais, mas a gente precisa declarar, a gente precisa confessar essa palavra, essa verdade sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. E às vezes, como o pastor Sérgio falou, a gente se intimida, a gente bota o galho dentro, a gente olha com os nossos olhos naturais e vê assim, não, rapaz, isso aí é impossível, não tem como. Aí a gente bota Deus, pequenininho, porque nós estamos nos apequenando, né? E aí a gente bota Deus dessa condição. Não, nosso Deus é grande, nosso Deus é tremendo, há promessas sobre a tua vida, como foi pregado aqui nessa noite. E se você crê nisso,
Levante suas mãos, coloque a sua mão no teu coração. Agora agradeça ao Senhor por essa palavra. Você que nos assiste pela internet, agradeça a Deus por essa palavra. Agradeça a Deus por essa verdade. Você pode estar vivendo, quem sabe, um deserto, uma situação difícil, um grande problema, uma dificuldade, aonde o diabo ele esfrega na nossa cara, no seu rosto, de que não tem como, não tem saída, não dá, não pode, não vai dar certo. Mas nessa noite nós ouvimos através da palavra de Deus que vale a pena confiar, vale a pena acreditar na tua promessa, vale a pena perseverar, continuar crendo até o fim, até o final, Senhor. E nós vamos contigo até o fim, meu Pai, até o final, até nós vermos, Senhor, se cumprir nas nossas vidas a tua promessa, aquilo que tu falaste a nós, aquilo que tu ministraste ao nosso coração. Nós vamos crer até o final, Senhor. Nós vamos crer até o final. E nessa noite, Senhor, que essa crença, ela não se aparte do nosso coração. Que, Senhor, por mais, Senhor, que se levantem Ismaéis para tentar nos desviar, para tentar que a gente se desvie do nosso foco, daquilo que tu ministraste ao nosso coração, nós vamos segurar a nossa promessa e nós vamos até o final. Até o final. Repita comigo. Até o final. Repita comigo. Até o final. Porque, queridos, aquele que começou boa obra em vós, ele há de cumprir até o dia de Jesus Cristo. E aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Senhor, nós acreditamos na tua palavra, Senhor, na tua simplicidade, na simplicidade da tua palavra, Senhor. Nós damos total crédito, Senhor, aquilo que tu, Senhor, nos falaste nessa noite. Te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Em o nome de Jesus. Pai, leva-nos agora, Senhor, de volta aos nossos lares. Leva-nos, Senhor, em paz e segurança. Nos dá, Senhor, um final de semana abençoado, ó Deus. Surpreenda-nos, ó Pai. Aleluia. Surpreenda-nos, ó Deus, com a manifestação do teu poder e da tua palavra na nossa vida. Senhor, que talvez estejamos passando por desertos, Senhor, e nós sabemos que no final dessa jornada, Senhor, a tua promessa, a tua bênção, ela vai se cumprir na nossa vida. Senhor, abençoa, Senhor, toda a nossa jornada. É o que nós te pedimos, crendo no nome maravilhoso de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém, querido. Aplauda, Senhor, ele vive. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor! Aleluia, meu Pai!